de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho do justo, ao passo que dos ímpios leva a perdição. Salmo 1. Amém. Tem a palavra o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, pelo sistema de deliberação remota em decorrência da pandemia da Covid-19. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares delegado Eduardo Prado e Leda Borges. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado delegado Eduardo Prado para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra à senhora segunda secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou-se unânime a aprovação do expediente. Constou a leitura dos processos 2022-0010-94, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral, 2022-0011-87, 2022-0011-90 e 2022-0012-26, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 2022-0010-48, 2022-0010-49, 0010-51, da Secretaria de Estado da Saúde, e o 0012-28 e o 0012-29 da Governadoria do Estado de Goiás, de diversos ofícios em respostas aos senhores deputados Bruno Peixoto, Cairo Salim e Lucas Calil, e do ofício 0489 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matéria. Usaram da palavra os senhores deputados Alisson Lima, apresentando os requerimentos 190 e 191, Antônio Gomide, o projeto de lei número 85, Coronel Adailton, os projetos de lei 86 e 87, delegado Eduardo Prado, apresentando o projeto de resolução número 4, de autoria da mesa diretora, e devolvendo à mesa os processos 2018-004711, a ele apensado o de número 2019-007609, 004715, 09992-478, 005592, 005692, 004662, 005015, 007770, 007949 e o 007995, 008933, 009124, 009133,
009215, 009217, 009219 e o 009229, apreciados pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. 009016, 0918, 0997, 001101, 001102, 001103, comparecer da Comissão Mista. O 2020-003322, 2021-001102, 2021-005013, 2021-008031, 2021-008565, 2021-008803, 2021-008850, 2021-008941 e 2021-009350, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Virmonde Cruvinel apresentando o projeto de lei número 88, Chico KGL, o requerimento número 189 e os projetos de lei 89 e 90 e Henrique César, o projeto de lei número 91. No momento destinado ao pequeno expediente, usaram da palavra os senhores deputados Leda Borges, Júlio Pina, Bruno Peixoto, Chico KGL e Aslson Lima. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei número 71 e 76 e o projeto de resolução número 4. A ordem do dia constou dos processos 2021-009470, em fase de primeira discussão e votação, retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado com os votos contrários dos senhores deputados delegado Humberto Teófilo, Leda Borges e Antônio Gomide. 2022-000997, tendo sido discutido pelos senhores deputados Leda Borges e delegado Humberto Teófilo. 2022-001101, tendo feito o encaminhamento de voto o senhor deputado delegado Humberto Teófilo. 2022-001102, 2022-001103, 2021-009016, 2022-000918 e o 2021-004477 em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados. O 2022-000313 em fase de discussão e votação única, nominal e decreto legislativo. Aprovado com 22 votos sim, o 2020-003496 e o 2020-005415. A ele é apensado os de número 2020-0005-566 e os 2020-0050-674 e o 2022-000922, 2021-006493, 2019-001817, a ele é apensado os de número 2019-002147 e 2021-005718, o 2021-006522, 2022-000908, este discutido pelos senhores deputados Leda Borges e o 2021-005319, também discutido pela senhora deputada Leda Borges. Em fase de segunda discussão e votação, todos aprovados, esgotada a ordem do dia, o senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência, com a aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião das comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação. E nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, no dia, horário regimental. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Iso Moreira, licença médica, Lissalvo Vieira, em missão oficial, Cláudio Meirelli, em razão de compromisso em Brasília, e Sérgio Bravo, e para constar
lavrou-se a esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que foi lida. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Gostaria de registrar na ata da Assembleia a presença honrosa do vereador Léo José, do município de Goiânia. Está aqui acompanhando os trabalhos hoje da Assembleia Legislativa. E também dos companheiros de Jalpaci que se fazem presente, Delma, Wagner, Geraldo Magela, Tiãozinho do Queijo, Adriano, Robinho e o Santo do Açougue, que estão aí presentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura matéria constante do expediente, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, não há expediente. Não há expediente, o momento é oportuno para apresentar matérias. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Álvaro Guimarães. Para devolver da comissão mista, também da Comissão de Constituição e Justiça, pedindo também a inclusão na pauta de hoje de vários processos. Coloque em deliberação do plenário o pedido do senhor primeiro secretário. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Para apresentar matérias, deputado Antônio Gomide. Obrigado, presidente Henrique. Primeiro, gostaria, presidente, que constasse na nossa sessão de hoje a presença honrosa dos dois nossos vereadores da cidade de Formosa, professor Schneider e o vereador Hélio de Iraci, que chegou. Importante a presença deles, lideranças importantes ali do entorno de Brasília, da cidade de Formosa, e que abrilhanta hoje a nossa sessão. E quero apresentar com requerimento e moção de aplauso pelos 75 anos da Uni Evangélica em Anápolis. Obrigado. Obrigado, deputado. Que conste em ata a presença dos vereadores de Formosa, professor Schneider e vereador Hélio. Para apresentar matérias, deputado Caio Salim. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, senhoras e senhores deputados, eu apresento um requerimento nessa tarde de moção de aplauso para homenagearmos a Igreja Orvalho, igreja em células que comemora seus 10 anos de fundação pelo pastor Rubens Teodoro, pastora Poliana. Essa igreja faz um trabalho evangelístico e social muito forte aqui na cidade de Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente. Para apresentar matérias, deputada delegada Adriana Corsi. Muito obrigada, caríssimo colega, presidente, Obrigado. deputado Henrique Arantes. Boa tarde a todos os colegas, todos e todas servidores dessa casa, todos que nos acompanham. Apresentar vários requerimentos e projetos de lei, senhor presidente, em especial referente aos dados atualizados sobre os profissionais de apoio a alunos com deficiência no estado de Goiás. Muito obrigada. Obrigado. Para apresentar matérias, Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Deputada Adriana Corsi. Presidente, estou apresentando um projeto de reconhecimento da cidade de Nerópolis, o qual nosso querido pastor Jefferson também tem muito carinho lá. Terra de Gil Tavares, terra hoje de várias empresas, mas tem uma tradição, a terra do doce, que seja reconhecida nacionalmente como um dos melhores doces do Brasil, e eu não tenho dúvida que é um pequeno homenagem àquela cidade que está transformando ali a vida das pessoas, com qualidade de vida, com geração de empregos, e de um grande administrador, que se chama-se Gil Tavares. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Algum outro colega de forma remota ou presencial deseja apresentar matérias? Eduardo Prado. Eduardo Prado. Deputado Eduardo Prado. Daqui a pouco estou indo no plenário, senhor presidente, politicano, grande líder brasileiro. Apresentando o projeto de lei, senhor presidente, devidamente encaminhado aí para a diretoria legislativa, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Encerrado o momento da apresentação de matérias, convidamos os colegas para fazer uso do pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, deputado Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres colegas, assessoria, imprensa e todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje faço uso da palavra por um motivo simples e justo, que é destacar as ações do governo de Goiás na área ambiental, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável. Digo que é uma das principais pastas de qualquer gestão hoje na atualidade, tendo em vista
os constantes debates sobre o uso consciente e sustentável dos recursos que o setor proporcional para toda a sociedade, seja para a atividade empresarial ou seja para o consumo humano. E aqui faço um destaque todo especial à secretária Andréa Vulcanes. Deixo o meu reconhecimento público ao trabalho que faz à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como o da Andréa nesta pasta, e isto, consequentemente, está trazendo, e muito, bons resultados, excelentes resultados, posso até dizer, para a nossa gente. Quando falo do perfil técnico de Andréa para ocupar a pasta, digo com propriedade, olhando o seu notável currículo. Graduada em Direito e mestre em Direito Socioeconômico pela PUC Paraná, com foco em Direito Ambiental. Procuradora Federal vinculada à Advocacia Geral da União. Possui mais de 22 anos de experiência em cargos jurídicos e de gestão ligados à área ambiental. E possui vários artigos e livros publicados através desta área. Nos últimos anos, o Estado de Goiás elevou, nessa secretaria à frente, Andréa Vulcanes, elevados números de proteção aos nossos recursos naturais, que impulsionam a economia por meio da desburocratização de processos, e isso teve impacto direto na atração de investimentos para a nossa gente. A SEMAD, neste período, otimizou a análise e emissão de outorgas no Estado, que foram mais de 12 mil usuários regularizados entre os anos de 2019 e 2021. E o número de outorgas emitidas no Estado de Goiás foi de 2.961 outorgas. Hoje temos uma legislação ambiental moderna, podemos dizer, uma das mais modernas no regulamento ambiental do nosso país. Foi criada a plataforma de emissão de licenças ambientais, que garantiu uma redução significativa dos prazos, que antes chegavam até mesmo a 8 anos, e agora chega a regularização para até mesmo 18 dias. Em pouco mais de um ano, já foram mais de 1.600 licenças expedidas por essa plataforma. Tivemos um aumento de 1.503% nas autuações em áreas de desmatamento irregular em nosso estado. Foi providenciado condições necessárias para garantir a segurança das nossas barragens, com a edição da Lei Estadual número 20.578 de 2020. A SEMAD também investiu, neste início de gestão, mais de 44 milhões de infraestrutura e combate a incêndios florestais, e destacando também uma iniciativa de suma importância, que é Juntos pelo Araguaia, o programa que já conta com investimentos de 43 milhões de reais e sendo beneficiados 16 municípios de nosso estado. Poderia aqui estar falando vários outros avanços, mas pelo tempo que está finalizando, quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado pela essa excelente escolha para ocupar essa pasta. Uma pessoa sensível, responsável, qualificada e que tem feito que o governo do estado de Goiás venha deixar um legado positivo para a nossa gente. Muito obrigado e parabéns, Andréa Vulcanes. Que Deus abençoe a todos. É a palavra para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, sociedade. Cumprimento aqui o nosso presidente em exercício, o deputado Álvaro Guimarães. E venho mais uma vez à tribuna para poder falar do assunto pedágios. Pedágios nas rodovias estaduais, nas GOs da região metropolitana, aqui do entorno de Goiânia e também do interior do estado de Goiás.
Alguns deputados vêm aqui, alguns deputados de oposição, mais contundentes, às vezes usam palavras fortes, chamando o governador de mentiroso, secretários de mentirosos, governo de reprodutor de fake news, e aí de vez em quando dizem que nós da oposição somos deselegantes, usamos termos pesados aí contra o governador, contra o governo. Pois bem, eu estou aqui com um termo de cooperação técnica assinada entre o governador Ronaldo Caiado e o BNDES. Não é secretário, não é segundo escalão. Junho de 2021, o governador do estado assinou um termo de cooperação técnica com o BNDES para fazer estudo de campo para poder colocar pedágio nas rodovias estaduais da região metropolitana em 1.200 quilômetros também no interior. Então eu queria perguntar quem é que está mentindo, porque eu fui acusado, Gomide, aqui de fake news durante todo o semestre do ano passado, e Vossa Excelência se lembra que me falaram que eu estava produzindo, inventando pautas, que não existia questão de estudo de pedágio, que não existia projeto de pedágio. Um termo de cooperação técnica assinada entre o BNDES e o governador, o próprio governador fez a assinatura digital dele no final de junho de 2021, do ano passado, Gomide, uma coisa interessante. 2.800.000 reais de pagamento inicial, 2.800.000 apenas para um estudo e mais uma série de pagamentos escalonados que o BNDES fez, toda a minuta do texto, dizendo que independente do sucesso ou do fracasso do projeto, com esses termos, independente do sucesso ou do fracasso do projeto, iria receber pagamento escalonado a cada projeto que fosse apresentado para a Goinfra. Olha que coisa absurda, está tudo aqui, deputados da base, que me acusaram aqui, junto com o líder, e também eu e junto com outros colegas da oposição, fomos taxados de produtores de fake news, durante praticamente todo o ano passado. E aí eu puxei essa bandeira do pedágio, fui para a região metropolitana, o Pedro Salles, na imprensa, disse que eu era um produtor de fake news. Está aqui, Pedro Salles, presidente da Goinfra, está aqui. Quem é que fica produzindo fake news? Quem é que está mentindo e enganando a sociedade? Está aqui um contrato assinado pelo governador. A pergunta que eu faço é a seguinte: já houve pagamento? Perguntar não ofende. Já houve pagamento por isso aqui? O BNDES recebeu da Goinfra algum centavo? Pedro Salles, se explica para a sociedade, presidente da Goinfra. Governador Ronaldo Caiado, governador, o senhor assinou eletronicamente, de forma digital, em junho, esse termo de cooperação que é para poder fazer estudo de pedágio, sim, nas rodovias goianas. Com acesso aqui a todo o contrato, a toda a minuta do texto, inclusive a assinatura digital do governador. Então, peraí, deixa eu tentar entender. Já houve um pagamento por um serviço que a Goinfra fala que não existe, que é fake news do deputado Alisson Lima? Já houve esse pagamento? Eu preciso entender isso aqui, sociedade. Nós estamos num ano eleitoral. O governador está por aí, dizendo que inaugura estrada, colocando placa, dizendo que inaugura viaduto, dizendo que entrega hospital. O tempo todo, dizendo que é o melhor governo dos goianos de todos os tempos. Quem é que está mentindo, sociedade? Eu, que descobri o assunto, que investiguei, que fiz um trabalho, um movimento, deputado Major Araújo, na região metropolitana, para poder evitar os pedágios, está aqui o contrato, assinado pelo governador, em junho do ano passado, e 2.800.000, pagamento inicial, mais uma sequência de pagamentos escalonados, à medida que cada projeto fosse apresentado pela Goinfra. E aí, o mais interessante, repito, é que, independente do sucesso e do fracasso, está no texto aqui, independente do sucesso e do fracasso, a Goinfra teria que desembolsar aí vários pagamentos escalonados, sequenciais, para o BNDES. Olha que absurdo, sociedade. Estão rasgando o dinheiro público. Estão rasgando o dinheiro público do cidadão. Num projeto, aí sim que eu digo, o projeto é fake news. O projeto é fake, é mentiroso, é enganoso. Estão fazendo aí um balaio de gato danado para poder arrancar dinheiro da sociedade. Se explica para a sociedade, governador Ronaldo Caiado. Tem a palavra para pequeno expediente, líder do governo, Bruno Peixoto. Encerrado o expediente, convido o deputado, meu amigo Jefferson Rodrigues,
para assumir a primeira secretaria. O senhor tem a palavra, primeiro secretário, em exercício. Você achou o processo, o projeto? Eu estou ali na mesa. Projeto de lei número 17. Tá. Deixa eu só ver o... O Bruno estava perdido para tirar. Projeto de lei número 77, 22 de março de 2022, que declara de utilidade pública a entidade que se especifica. Projeto de lei número 78 de 2000 de março de 2022, que altera a lei 18.673 de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás e dá outras providências. Projeto de lei número 79, de 22 de março de 2022, que dispõe sobre a sinalização para estrangeiros e portadores de necessidades especiais no âmbito do Estado de Goiás. Projeto de lei número 080, de 22 de março... Doutor Jefferson, só falar o nome do autor do projeto. Ah, então tá bom então, amigo. Vamos lá. Projeto de lei número 79, de autoria do deputado estadual Henrique César, do dia 22 de março de 2022, que dispõe sobre a sinalização de estrangeiros e portadores de necessidades especiais no âmbito do Estado de Goiás. Projeto de lei número 080, de autoria do deputado estadual e do delegado Eduardo Prado, de 22 de março de 2022, que declara a utilidade pública à entidade que se especifica. Projeto de lei número 081, do deputado estadual delegado Eduardo Prado, de 22 de março de 2022, que declara utilidade pública da entidade e se especifica. Projeto de lei número 082, de 22 de março, que declara de utilidade pública do deputado estadual Júlio Pina. Projeto de lei número 083, do deputado estadual Virmontes Cruvinel, de 22 de março de 2022, que dispõe sobre o reconhecimento do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. Projeto de lei número 084, do deputado estadual Cláudio Meirelles, de 22 de março de 2022, dispõe sobre a criação de lares temporários para animais domésticos e dá outras providências. Projeto de lei número 85, do deputado estadual Antônio Gomide, de 23 de março de 2022, que cria a Semana Estadual de Reciclagem do Meio Ambiente nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Goiás. Projeto de lei número 86, do coronel Adailton, deputado estadual, do dia 23 de março de 2022, que dispõe sobre o reconhecimento da festa de honra ao Divino Espírito Santo de Cristalina, como patrimônio cultural e imaterial goiano. Projeto de lei número 87, deputado estadual Coronel Adailton, de 23 de março de 2022, que altera a lei 21.104, de 23 de setembro de 2021, que institui o Código de Bem-Estar Animal e dá outras providências. Projeto de lei número 89, do deputado estadual Chico KGL, do dia 23 de março de 2022, que dispõe sobre o combate do assédio religioso nas instituições públicas e privadas do Estado de Goiás. Projeto de lei número 90, do deputado estadual Chico KGL, de 23 de março de 2022, institui a Política Estadual de Integração de Cultura do Imigrante e dá outras providências. Projeto de lei número 91, do deputado estadual Henrique César, 23 de março, que declara a utilidade pública da entidade que especifica no âmbito do Estado de Goiás. Estão em votação todos esses projetos. Os senhores deputados que entenderem ser os mesmos objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em segunda fase, discussão e votação. Processo número 2022000997, de autoria Defensoria Pública do Estado de Goiás. Está em discussão, tem a palavra. Está certo. Está em discussão, encerrada, em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo.
Processo em segunda fase de segunda discussão e votação, número 20.22.00.11.01, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que altera e cria dispositivos de lei complementar que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado de Goiás e estabelece atribuições e o funcionamento de seus órgãos e unidades, e dispõe sobre a carreira de seus membros, dispondo também sobre os seus membros a carreira e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de segunda discussão e votação. Processo 2022-01-10-2. Da autoria Defensoria Pública do Estado de Goiás, que institui o auxílio à alimentação no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação, processo 2022-001103. Autor, Defensoria Pública do Estado de Goiás, que institui o auxílio saúde no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2022-001015. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-001244, da mesa de diretora e da denominação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2021-009016, autoria do deputado Lissau Vieira, que dá denominação ao próprio público que especifica. Escola Estadual Marcos Antônio Navarini, situada no município de Chapadão do Céu. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2022-000918, do deputado Bruno Peixoto, da denominação de Ismael Alexandrino Pinto à Policlínica Estadual da região Oeste, localizada no município de São Luís dos Montes Belos. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-004477, do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre o reconhecimento da Marmelada de Santa Luzia como patrimônio cultural e imaterial goiano. Perfeitamente. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2221-007667, do deputado Francisco Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Quilombola do professor Jamil,
com sede no município de Professor Jamil. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008518, do deputado Francisco de Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Crixás, com sede no município de Nova Crixás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2021-006061, do deputado Carlos Cabral. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Liga do Desporto de Buriti Alegre de Goiás, com sede no município de Buriti Alegre, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2020-000947, do deputado Júlio Pina, que concede título de cidadania e especifica autor, deputado Diego Sogato, que concede o título de cidadania que especifica ao deputado estadual Júlio Pina. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2019-007585, do deputado Júlio Pina, que dispõe sobre o curso de preparação para a aposentadoria para contribuintes previdenciários no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-006299, do deputado Paulo César, que dispõe sobre a implantação do prontuário eletrônico de paciente nos serviços públicos de saúde, no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-007025, do deputado Wilde Cambão, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Organização dos Amigos Solidários Implantando o Social, Instituto Oasis, com sede no município de Lusiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-003450, do deputado Dr. Antônio, torna obrigatória a comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública e ao Ministério Público de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-005010, do deputado Antônio Gomide, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Grupo Mãos Fraternas, com sede no município de Professor Jamil, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-006851, do deputado Carlos Cabral, Chico KGL e Lissau e Vieira. Da denominação ao próprio público que especifica rodovia GO 174, trecho rodoviário estadual de 6,8 km, denominado DGO 020, Montevideo, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2020-04762. Deputado Tiago Albernaz, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Casa da Paz, Centro de Reabilitação, com sede no município de Goianira, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2019-001911, do deputado Chico KGL, que institui a nova política tributária do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-008250, do deputado Francisco Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural da Irmandade do Rosário de Nossa Senhora Santa Ifigênia e São Benedito, com sede no município de Urutaí. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo retornado da Comissão de Tributação, Justiça e Redação, número 2022-000660, da Governadoria, que altera a Lei 15.640, que dispõe sobre os fundos rotativos que menciona e dá outras providências. Questão de ordem, presidente. Para discutir a matéria, deputado Humberto Teófilo. Antes, questão de ordem para o deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, no momento oportuno, pudéssemos convocar a comissão mista e também sessão extraordinária, e explicarei o motivo. Nós temos a ser votado na comissão mista o projeto que beneficia o socioeducativo, conhecido como AC4, que é uma hora extra exemplo da Polícia Militar. E nós temos também o aumento do auxílio alimentação dos servidores da Goinfra. E se nós não votarmos antes do findar do mês, não há condições da aplicabilidade. E dia 30 nós teremos uma sessão especial e não teremos a sessão. Então gostaria de pedir essa compreensão de todos. Deputado Bruno Peixoto, no momento oportuno nós consultaremos o plenário. Tem a palavra para discutir a matéria, já está na tribuna, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, a quem nos acompanha. Já é de praxe do governo, em especial do deputado líder do governo, enviar projeto aqui do governo e depois adicionar aqui emendas jabutis. E aqui, nesse projeto que está criando aqui o Fundo Rotativo para a Polícia Militar, ele insere vários artigos criando cargos no âmbito da Polícia Militar. E desde já, presidente, eu peço destaque, tá, em relação às emendas que foram inseridas pelo líder do governo, a emenda modificativa, tá, a emenda aditiva, criando 2 cargos em relação, 2 cargos de comandante regional, 3 cargos, tá, do Comando de Policiamento Rodoviário, Comando de Operações de Cerrado, Comando de Missões Especiais
e modificando, então, um anexo aqui da Polícia Militar. Peço destaque para nós votarmos o fundo rotativo e não a criação destes cargos. Então, até porque não tem polícia militar. O deputado Major Araújo, esses dias eu conversei com alguns colegas militares, não tem nem 10 mil policiais militares nas ruas. Estão fazendo aí, é virtual. Nem 10 mil, a lei fixa em 30 mil policiais militares. Agora eu quero saber o seguinte, está criando aqui os comandos e a polícia, e o efetivo? Cadê os concursos da Polícia Militar, que o governador anunciou e até hoje não publicou o edital? Cadê os concursos? Agora nós ficarmos aqui, criando cargos e não ter policiamento, não ter gente para trabalhar, isso aqui é inadmissível. Agora vamos ali ajudar o fulano A, o fulano B, e você não, a Polícia Militar quer gente para trabalhar, quer efetivo, e nós não temos nem 10 mil policiais militares nas ruas, estão fazendo virtual, horas extras, está sobrando virtual, isso é a nossa preocupação. Venho aqui à tribuna novamente para pedir o concurso da Polícia Militar que foi anunciado. Nós temos aí mais de 2 mil policiais militares, Major Araújo, que estão já na fila para aposentar. 2 mil policiais militares. Então, até mesmo com o concurso que virá, isso não vai ajudar muita coisa. Não vai ajudar. Agora vir aqui, numa emenda, onde que está criando aqui a questão do fundo especial, os fundos rotativos, que é importante sim para a Polícia Militar. Mas vir aqui, enfiar a criação de cargos, comando que não tem gente, o quê? Onde vai colocar a polícia? Onde vai colocar os policiais militares? Então, presidente, eu venho aqui e peço aqui o destaque em relação à criação desses comandos. Não tem gente para trabalhar. Faça o concurso e depois crie esses cargos. Agora vim aqui criar cargo e não fazer concurso público, aí não. É muito contraditório. Então, eu venho aqui manifestar o meu voto favorável aos fundos rotativos, contrário à criação dos cargos, e assim peço destaque para nós votarmos separado essas duas questões e já encaminhando por escrito esse pedido. Flagrante nele. Tem a palavra para discutir a matéria, deputado Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade dessa discussão de um projeto de tanta relevância para a nossa corporação, a mais que sesquicentenária Polícia Militar do Estado de Goiás, verdadeiro patrimônio dos goianos. Eu quero até compreender a preocupação do nobre deputado estadual Humberto Teófilo, delegado de Polícia Civil, que sabe perfeitamente, conforme sabem aqui, o deputado Eduardo Prado, deputada Adriana Corse, que eu agradeço pela presença, que na Polícia Civil, todos os regionais percebem uma gratificação adicional para serem comandantes regionais, delegados regionais. Na Polícia Militar também isso ocorre. E eu creio que todos os meus irmãos de farda, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros de Goiás, têm que ser tratados com isonomia, com igualdade, deputado Humberto Teófilo. E eu quero também perceber, conforme o senhor costuma dizer e falar, que tudo aqui tem que ser aberto, transparente, muito claro, que o senhor vote contra a equiparação dos comandantes regionais, todos que existem na Polícia Militar. São 17 unidades de comandos regionais. Nós estamos criando nada. Já existem o COC, Comando de Operações de Cerrado, que coordena o comando ambiental, já existem, estão em prática. O Comando de Operações de Divisa e o Comando de Operações Rurais. Já existe este comando. E já está trabalhando. E não percebe a gratificação, está sendo tratado de maneira errônea. Comando de Missões Especiais, que está sendo agraciado com este projeto. E essa emenda foi solicitação minha, que o deputado Bruno colocasse, para que a gente trate com urbanidade, trate com isonomia, trate com justiça os nossos irmãos de farda. O Comando de Missões Especiais, delegado Humberto Teófilo, nosso deputado estadual, talvez o senhor não conheça e não saiba,
é o que coordena a Rotan, é o que coordena o BOP, é o que coordena o batalhão de choque, é o que coordena o Giro, que são nossas unidades especializadas da Polícia Militar de Goiás. Este comando de missões especiais também não percebe essa gratificação. Não é porque a lei não existia que nós podemos tratar com desigualdade nossos irmãos de farda. Nós estamos aqui para aperfeiçoar a legislação, deputado Bruno. E é isso que estamos fazendo. Tratar com justiça, tratar com isonomia os nossos irmãos de farda. Então, é apenas isso que está sendo corrigido na lei. Essa mesma lei está criando alguns fundos rotativos. E os fundos rotativos seriam para quê? Para equiparar as unidades da Polícia Militar, conforme também ocorre com as delegacias da Polícia Civil. Nós temos na Polícia Militar algumas unidades, batalhões recebem R$10 mil de fundo rotativo, as companhias independentes recebem R$7 mil de fundo rotativo. Para quê? Para cuidar da recepção, para cuidar da manutenção das suas unidades, das suas sedes, deputado Bruno, deputado Caio Salim. Apenas para isso, deputado Amauri. O senhor que é um eterno defensor da segurança pública nessa casa, não apenas da Polícia Militar, mas da segurança pública como um todo, que abraça essa causa como poucos aqui dentro, inclusive alguns que são das nossas corporações. Então, eu espero que o delegado Humberto Teófilo reflua e vote favorável a esta matéria, porque ela é muito clara, ela é uma equiparação, é tratamento com isonomia, com justiça. Da mesma forma que as unidades, as que foram criadas recentemente, para exatamente incrementar o efetivo, dar a possibilidade ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, aos nossos comandantes gerais, de incrementar o efetivo através de concursos, de contratações, de convocações de concursados que já estão aí. A oportunidade que nós temos de melhorar esse efetivo é exatamente essa. Então eu peço aos nobres deputados estaduais que estão ouvindo essa discussão, aos meus irmãos de farda que estão acompanhando, agradeço e reconheço o trabalho de todos. É realmente difícil, com o efetivo que nós estamos, fazer o milagre que estamos fazendo nas ruas de Goiás. Então eu quero parabenizar as nossas corporações, a Polícia Militar de Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar, e não esquecer de parabenizar também a Polícia Civil, todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, Polícia Penal, Técnico-Científica, porque estão sempre baixando os números, baixando os índices de homicídios, dos crimes graves no nosso estado de Goiás. É pela abnegação deste povo, destes homens e mulheres que trabalham nas ruas do nosso estado, que nós temos a condição de viver no estado que tem não apenas a sensação de segurança, mas a segurança efetiva, a segurança verdadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Palavra para discutir a matéria, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas parlamentares, deputada Adriana Corsi, eu vou também na linha aqui do deputado Humberto Teófilo. Eu sou policial militar, defendo aqui a instituição, defendo os policiais, o direito dos policiais também, mas eu sou contra esse projeto e vou dizer por quê, deputado Gomide. Aliás, quando eu cheguei aqui nessa casa, e quem estava aqui se lembra, a delegada Adriana Corsi, a deputado Bruno Peixoto se lembra que eu era da base do governador Marconi e me foi dado, deputado Humberto, um projeto para relatar, semelhante a esse. Olha só o projeto. Esse governo faz exatamente o que o governo passado fazia e que ele criticava. Naquela época estava sendo criado um CRPM, Coronel Adailton, o senhor se lembra, sabe, que o senhor estava lá no Palácio, lá de Posse. Eu fui o relator daquele projeto e eu devolvi o projeto, eu relatei contra o projeto. Eu vou manter minha coerência, Coronel Adailton. Eu relatei contra pelo seguinte, estava criando o CRPM, mas não criava a estrutura. Não tinha a vaga para o subcomandante, a vaga de major, a vaga de capitão, a vaga de tenente, as vagas de praças, de primeiro sargento, subtenente, não cria.
Eu ia votar aqui favorável e tranquilo e festejar e cumprimentar o governo se ele estivesse criando aqui vagas para todos esses quadros. Porque o CRPM, o coronel não carrega o CRPM nas costas. Ele tem que ter uma estrutura. O que esse governo está fazendo é um crime. Ele cria a função de coronel para ter um coronel cabo eleitoral. Concede a gratificação para ter um cabo eleitoral muito bem pago. Mas não cria a função para baixo, isso não beneficia em nada os demais policiais, especialmente as praças, que ficam aí a ver navios aí massacrados. Agora está aí pagando aí vou falar sobre isso depois, pagou agora os 10%, lançou, mas está tirando a gratificação do entorno, deputado Humberto Teófilo, massacrando o coitado do soldado que vai ter seus R$400 de aumento, mas vai tirar 550 da gratificação do entorno. Então, ora, nós temos que ter bom senso aqui, não podemos ficar aqui. Eu até respeito a defesa que faz o coronel Adailton aqui do comando da PM, mas o que está sendo cometido aqui é um crime. O que aconteceu, deputado Gomide? O governo criou informalmente alguns CRPMs, nomeou e promoveu coronéis, nomeou para a função, e agora que está mandando para cá o projeto, arredondando, um arredondamento dessa situação. Eu sou a favor, sim, e pior ainda, coronel Adailton, aqui é o vício legislativo aqui. O projeto não traz aqui, foi feito através de uma emenda do deputado Bruno Peixoto, que não poderia ser, tem que ser de iniciativa do Executivo, e não traz aqui, eu já falei para o deputado Bruno Peixoto, nenhum impacto financeiro, nem a previsão orçamentária, e mais ainda, eu tenho que ser fiel aqui com os servidores públicos desse Estado. Para votar a database tem limite. Tem a Secretaria do Tesouro Nacional que tem que ser consultada. A RRF não permite. Que eu saiba, tem uma trava lá que trava os gastos com o pessoal. Mas para criar funções para coronéis, cabos eleitorais, que vão trabalhar dia e noite para esse governo ser reeleito, não tem trava. Aí pode criar, aí é uma farra, aí faz uma farra. Vamos criar, num momento igual esse, em que nós estávamos aqui, votando aqui com dor no coração por ser servidor, votando 10%, uma esmola para os servidores. Aí vem aqui um projeto igual esse, que numa emenda Jabuti se coloca aqui a criação desses cargos, só a favor da estrutura, desde que se faça concurso público, que se crie todas as vagas, que se estabeleça toda a estrutura, que se atenda à técnica, e não fazer coisa a toque de caixa para criar aqui apenas cabos eleitorais de luxo, que vão comandar um CRPM todo, e que vão tentar ganhar voto para o governador porque está comandando, e há uma tendência de alguns comandados seguir o comandante. Meu voto é contra, senhor presidente. A discussão está encerrada. Está em votação para encaminhar votos. Deputado delegado Humberto Teófilo. Senhor presidente, todos os colegas, eu tenho que vir aqui ratificar na íntegra as palavras aqui do Major Araújo, que conhece mais, claro, muito mais da Polícia Militar do que eu. E lamentar que as palavras do deputado Coronel Adailton, que também é um defensor da polícia. Mas aqui, coronel, o projeto é bem claro. Artigo 3º, emenda aditiva. Ficam criados, repito, artigo 3º, ficam criados 2 cargos de provimento em comissão de comandante regional, inciso 1. Inciso 2, 3 cargos de provimento em comissão, comandante, subordinados ao Comando Geral da Polícia Militar. A linha A, Comando de Policiamento Rodoviário. A linha B, Comando de Operações de Cerrado. E a linha C, Comando de Missões Especiais. Criados cargos, está aqui na lei.
Agora, o que nós estamos defendendo aqui, nós temos que estruturar a polícia militar que não tem o efetivo. Nós temos que olhar lá o soldado, praça, está lá na ponta, major, que está lá ralando, sofrendo. Nós temos que olhar a polícia militar como um todo e não um só comandante. Não um comandante aqui de operações, não. O comandante, ser um sargento, ser um soldado, sem todo, não faz nada. Nós não podemos criar esses comandos para agradar A, B ou C, com uma situação que nós estamos vivenciando na Polícia Militar, que não tem nem 10 mil efetivos. Vamos fazer concursos públicos, estruturar, dar o apoio a quem está lá na ponta, e não vir aqui criar, através de uma emenda aditiva, inconstitucional, que caracteriza um contrabando legislativo. Isso aqui é dar um tapa na cara, não só da maioria esmagadora dos policiais militares, mas também um tapa na cara da sociedade, dos concurseiros que estão angustiados esperando o edital da Polícia Militar. Mais de 2 mil PMs estão aí na iminência de se aposentar. Nós não podemos fazer isso para atender A, B ou C. Nós estamos aqui para fortalecer a segurança pública. Nós estamos aqui para fortalecer a Polícia Militar, Coronel Adailton. Então, e o governador não quer isso. O governador quer a segurança pública ajoelhada para ele. Por isso que venho aqui reiterar o meu voto favorável aos fundos rotativos, contrário ao destaque que eu fiz aqui da criação desses cargos comissionados. Um absurdo, flagrante neles. Votação está encerrada. Os favoráveis que como Questão estão, de os ordem, contrários presidente. se manifestem. Verificação de quórum, presidente. Questão de ordem, presidente. Só um segundo. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, o deputado Humberto Teófilo solicitou um destaque. Eu quero pedir a todos, por gentileza, que votem contra o destaque, porque as informações apresentadas pelo deputado Humberto Teófilo não procedem com a realidade dos fatos. E, aproveitando, quero registrar aqui a presença de 2 grandes amigos, deputado Henrique Arantes. A presença do Nilcimar, nosso vice-prefeito da cidade de Piranhas, e do meu irmãozão, o Nilcimar está ali em pé, e também do meu amigo, do nosso prefeitão Vinícius, da cidade de Chapadão do Céu. Sejam bem-vindos ao Poder Por isso que Legislativo. vai ser um dos mais votados do Estado. É, O vai vice-prefeito de mesmo. Piranhas Isso- e prefeito de Chapadão. Sejam bem-vindos aqui à isso aí Assembleia. é verdade, viu? Então vamos cá, peraí. Acato o destaque, o pedido de destaque. E antes de ser votado, vamos colocar o pedido do deputado Sérgio Bravo, que é verificação de querem quórum. pedir à oposição para não registrar a presença. Peço que zere o painel para que os colegas possam registrar as suas presenças. Enquanto isso, deixa eu ajustar a presença. Deixa eu só dar uma questão de ordem aqui, só enquanto... Já temos Questão 7 de ordem, senhor presentes. presidente. Questão de ordem, deputado Júlio Pina. Senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar também a presença do meu amigo, vereador Anderson Gaúcho, de Senador Canedo, que faz presente aqui hoje. Obrigado, vereador Anderson Gaúcho. Essa casa está sempre às suas ordens. Registra em ata também a presença do vereador Anderson Gaúcho, da nossa querida cidade de Senador Canedo, que hoje tem 3 deputados estaduais, Júlio Pina, Sérgio Bravo e Henrique Arantes. Vocês viram aí, gente, Dailton. Delegada Adriana Costa também é de lá, então temos 4 deputados do Canedo. Senhores, nós temos 11 presentes, precisamos de 21 para prosseguir com a votação. Você pediu questão de ordem, tem que registrar. Não precisa. Deputado Tião Caroço fazendo um registro pelo aplicativo, conseguiu? Convidar os colegas que estão de forma híbrida, remota, dentro do carro, acompanhando a sessão aí, para registrar suas presenças.
Hamilton Filho, Antônio Gomide, Cairo Salim, Charles Bento, Cláudio Meirelles, delegada Adriana Corse, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Francisco Oliveira, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Iso Moreira, Carlos Cabral, Leda Borges, Lissauer Vieira, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Sérgio Bravo, Thales Barreto, Tiago Albernaz, Virmondes Cruvinel, Wagner Neto e Zé Carapô. Temos 15 presentes, senhores. Presidente, questão de ordem, Sérgio Bravo. Vê uns minutos, 1 minuto, 2 minutos, não der, encerra a sessão, por favor. Deputado, a sua questão de ordem foi revogada, que o senhor não está presente, não pode oficialmente falar. Para poder usar da palavra tem que estar registrado. Foi uma falha minha também, de ter concedido a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno, deixa eu confirmar, Bruno está presente. Então, pela ordem, Bruno Peixoto. O deputado Cairo Salim, deputado Tiago Albernaz, me informaram aqui que estão tentando registrar e não estão conseguindo, senhor presidente. Então, eu gostaria de estender um pouco esse prazo para que eles pudessem dar tempo de registrar. Sim, estão vindo. Ambos estão vindo. Tem 17, faltam só 4. 17 presentes. Presidente. Quem pediu? Presidente. Tem alguém remotamente pedindo Rubens aí. Marques. Não deu, presidente. Rubens Marques, está registrado? Deputado Rubens Marques, deixa eu checar aqui no painel. Está registrado. O senhor deseja falar, deputado? Obrigado, presidente. Dispõe, amigo. Obrigado. Senhores, é nítido, temos só 17. Dá para o senhor convocar. Encerro a presente sessão por falta de quórum. A matéria foi prejudicada. Então, essa matéria vai ser votada na próxima sessão, sem discussão, pois já foi até discutido e encaminhado o voto. E convoco a sessão mista. Doutor Antônio está aqui, já vai fazer a convocação, a presidir a reunião. E também está convocado uma extraordinária para o final da comissão mista. Encerra essa sessão e tem uma outra também. Tem uma solene para amanhã? Tem uma solene à noite. Tem uma sessão solene para a noite de hoje, então convocamos para hoje à noite. Encerrada a sessão. Pela ordem, senhor presidente. O senhor já encerrou? Revogo o despacho para dar a palavra a Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Porque nós tínhamos... Você atrapalhou a votação, deputado Sérgio Bravo. Nós temos um projeto aqui de indicação a alguns professores para o Conselho de Educação. Eles estão aí. Tá certo. Tá certo. Já está encerrado. Muito obrigado, não presidente. Está errado, isso mesmo, deputado. Então está encerrada a presente sessão, convocamos uma extraordinária para hoje à noite, uma solene, e a comissão mista imediatamente, presidida pelo doutor Antônio aqui na sala das comissões.